Hoje a gente vai mergulhar numa jornada, e que jornada, viu? É sobre sair de um sistema religioso super rígido, sabe? Aquele baseado em desempenho, em ter que ser perfeito, para encontrar uma forma completamente nova de entender a espiritualidade. É, literalmente, a história de como alguém abandona uma jaula para encontrar um abraço. Vamos nessa? Essa pergunta aqui, ela é o começo de tudo. Sabe aquela pressão de que a gente precisa estar limpo, perfeito, para só então ser digno de atenção? Ou de amor? É uma ideia que acaba assombrando muita gente. A ideia de que o amor de Deus é algo que a gente precisa conquistar com um bom comportamento. Pois é, e essa ideia leva a gente direto para a primeira fase dessa jornada: ficar preso num sistema que, no fundo, exige o impossível. Pensa nisso como se fosse uma prisão espiritual mesmo, uma jaula que não é feita de barras de ferro, sabe? Mas de expectativas, de cobrança por desempenho, por uma perfeição que não existe. É um lugar onde a aparência de santidade acaba sendo mais importante do que a honestidade do coração. E estas aqui são as pressões que formam as grades dessa jaula. A crença de que você, por si só, não é digno. A ideia de que você precisa se purificar antes mesmo de pedir ajuda. Aquela busca sem fim por um histórico perfeito e a pressão para ser o exemplo, o filho que todo mundo aplaude. É um fardo pesado demais que esconde uma realidade bem mais complexa. É claro que viver debaixo dessa pressão toda, uma hora a conta chega. Inevitavelmente leva a um ponto de ruptura. É aquele momento em que a máscara fica pesada demais para continuar carregando. Porque, por fora, a imagem era mantida, né? A pessoa era vista como o filho certo, o grande exemplo de fé e de conduta. Alguém que parecia ter tudo sob controle, que dava orgulho para a comunidade. Uma verdadeira fachada de santidade. Só que por dentro, a realidade era completamente outra. Uma guerra silenciosa, travada em segredo. Uma batalha contra a pornografia, contra vícios, contra pensamentos que não se encaixavam de jeito nenhum naquela imagem projetada. A alma ia adoecendo ali, quietinha, esmagada pelo peso da diferença entre quem se era de verdade e quem se fingia ser. E é lá no fundo do poço, no auge do desespero, da exaustão total, que essa pergunta surge. E isso não é uma questão teológica, sabe? É um grito. O grito de uma alma que se sente suja, distante, completamente perdida e que só quer saber se ainda existe alguma chance de ser aceita. E é exatamente aí, nesse ponto mais baixo de todos, que a história tem uma virada. Um encontro totalmente inesperado que desafia e simplesmente destrói toda a lógica daquele sistema anterior. Aqui a gente vê a mudança de chave. É fundamental entender isso. A lógica do sistema é condicional. Primeiro você se limpa, se torna digno, para depois ser aceito. A lógica da graça, ela inverte tudo. A aproximação acontece no meio da bagunça, e a aceitação vem primeiro. É ela que te capacita para a cura. A resposta que vem não é uma lista de exigências, não é uma bronca, é um ato de amor radical. Não houve uma espera pela melhora. Pelo contrário, ele desceu até o chão, até o pior momento possível. Abraçou a dor, a bagunça, o caos todo. E a primeira palavra não foi de condenação, mas de restauração. Filho. Essa frase, nossa, ela resume o choque desse encontro. Uma aceitação que não tem condição, que quebrou todas as regras do sistema, sem pré-requisitos, sem currículos, sem necessidade de performance, foi só um abraço no meio da sujeira. Um momento que forçou a reconstrução total da fé. A partir desse encontro, uma revelação central muda tudo. Um conceito espiritual super importante é completamente redefinido. Aquela ideia antiga de santidade, de que santidade é ser perfeito, não ter pecado, ela simplesmente não fazia mais sentido. Ela precisou ser totalmente desconstruída para que algo novo e muito mais verdadeiro pudesse nascer no lugar. O contraste fica muito claro, né? De um lado, a pressão por um currículo limpo, por parar de pecar para ser aceito e por se esconder de vergonha. Do outro lado, a liberdade de ser chamado no meio da sua bagunça, de continuar buscando mesmo depois de cair e de sempre poder voltar. O foco muda totalmente do desempenho para o pertencimento.
E aqui está a nova definição. Santidade deixa de ser um estado de perfeição que a gente tem que alcançar e se torna um ato de relacionamento. É a decisão de continuar voltando, de continuar buscando, não por obrigação, mas por amor. É um processo, entende? Não um pré-requisito. E no fim das contas, tudo se resume a isso. É a troca de um sistema externo, baseado em obras, em aparências, por um relacionamento interno, baseado na honestidade do coração. Uma transformação pessoal tão profunda assim não podia ficar contida, né? Ela transbordou e deu origem a um novo tipo de espaço espiritual. E assim que nasce o Galpão do Pai. E olha que interessante, não é uma igreja, não é uma instituição religiosa, é uma filosofia, é um abrigo. Um espaço que é o resultado direto daquela experiência de ser encontrado no fundo do poço. A missão aqui é muito clara: ser um refúgio para quem se sente distante, um lugar seguro onde se pode parar de fugir e simplesmente receber amor. A mensagem principal é um antídoto contra a lógica do sistema. Ninguém está tão longe que não possa ser alcançado. É uma oposição direta à religiosidade que só gera culpa e exclusão. E toda essa jornada nos deixa com essa escolha fundamental: continuar na jaula da performance, esperando o dia em que a gente finalmente se sinta digno, ou aceitar o convite para o abraço agora, exatamente do jeito que a gente está. Uma reflexão bem poderosa.